Então eu vou começar por ele, porque acho que foi terrível isso, né? Eu ser mediadora das mortes. Fica à vontade, Flor, a gente entende. Ai, tem muito tempo que eu não choro, gente. Então, assim, primeiro eu queria dizer, Danilo, que Caiu o cisne no olho. foi incrível. Que eu acho que o seu caminho é lindo e que, assim, para você deve ter sido difícil filmar a Dona Tita, porque você vem de uma realidade de mulheres, né, como ela, que passou por tudo e tá aí na luta, né, contra tudo que ela passou para que as nossas não passem por isso. E eu queria te perguntar, assim, como é que é pisar num outro quilombo, saindo de um quilombo, sendo criado por mulheres, e viver, né, porque você viveu com a Dona Tita, você deu para ela uma esperança, um novo olhar, você levou ela num lugar que ela nunca mais pensou que fosse pisar, que foi num terreiro. Então, como é que foi para você, assim, né, segurar essa emoção, e ao mesmo tempo que você olhava para a Dona Tita, você via a cara das suas mulheres. Ela também é a sua mulher, né? Então, eu queria que você me dissesse isso, assim, tipo, eu tô morrendo de vergonha, gente, tá chorando. Mas é de verdade, mas é um show de muita felicidade, de falar, não, que bom, assim, né? Porque o sonho dele é o cinema, e o meu sonho é ver ele agora, igual eu tô vendo agora aqui. Obrigado. Eu não sei o que falar. Então, agradecer primeiro a todo mundo. E a conexão também, não sei se foi proposital curadoria, né, mas essa conexão das raízes, né, e o baobá também presente ali. É sensacional, parabéns. Pergunta difícil de responder, na verdade, assim, eu consigo receber o que você está me perguntando, mas é difícil de soltar. Mas eu não sei. Vou falar um pouco sobre Dona Tita, talvez. Dona Tita, foi uma conexão mesmo, assim, que teve de encontrar ela, né? Eu fui bem rapidinho, assim, eu fui fazer um trabalho na cidade de Itabira. Eu trabalho com audiovisual também, comunicação de político e tal. E aí eu fui fazer reeleição do atual prefeito lá. E aí nessa coincidiu que era o ano do centenário de Dona Tita. Só que tinha passado várias pessoas já para poder fazer o filme pro centenário e nunca deu certo. Não saiu o filme, não teve conexão, não sei o que aconteceu. E eu não conhecia a Dona Tita. E aí o prefeito, junto com a secretaria lá, me fez uma proposta. Se eu queria, já que eu era quilombola, se eu queria fazer esse trabalho lá. E tinha que entregar rápido. Foi tudo muito rápido, assim, né, lá em Itabira, porque na verdade era um trabalho para ser um trabalho político. E aí, desde quando eu comecei a trabalhar com política, eu sempre tive essa coisa de entrar e tentar arrastar para os meus, né? Eu tive uma passagem rápida na Assembleia. Na época o presidente da Assembleia era Agostinho Patrus, e eu trabalhei na presidência. E aí, comigo lá dentro, foi a primeira vez que um presidente da Assembleia se posicionou na época 13 de maio, né? Porque nunca teve, porque o presidente da Assembleia sempre é parcial ali, eles não gostam de ter lados, né? A ideia é não ter lados em nada, mas nunca o presidente da Assembleia tinha se posicionado com essa questão racial. E aí, com aquele jeitinho bem mineiro ali, né, já que estava na comunicação ali, ó, vamos soltar um negócio aqui e tal, que não é dia de comemorar, mas sim de refletir. E aí soltou, e aquilo, todos os parlamentares espalharam o post do presidente. E aí isso deu margem para ele dar oportunidade. Em Itabira foi a mesma coisa. Era para ser um trabalho bem ali, mais voltado para política, né, porque eles queriam fazer o centenário, né, foi aprovado na Câmara, de lá o ano centenário dela.
E eu conheci Dona Tita praticamente no dia da gravação. Não tinha roteiro. Eu fiz um roteiro sem conhecer Dona Tita. E aí quando eu conheci ela, eu falei assim, não, peraí, eu logo veio, eu estou fazendo o que os brancos fazem com o nosso quilombo. Vai ter que ser diferente. Aí chamei Tiago Nascimento, Marcelo, a gente conversou e falou assim, ó, não conheço ela, eu vi que ela é uma pessoa muito ativa, mas ela não conhece a gente, são 3 homens, a equipe era 3 homens. Eu tô querendo fazer uma loucura, mas sem valer para gravação. O que eu vi ela conversando ali, tinha 70 anos que a Dona Tita não cantava, nenhum ponto. Porque quando ela teve um namorado, que foi casada, o namorado nunca beijou nela na boca, ela nunca beijou na boca, e ele trocou ela por outra mulher. A história dela é pesada. E aí, ele prometeu para ela que se ela largasse o terreiro, ele casava com ela. Então ela queria, né, casar, ter família e tal. E aí casou e nunca mais pôde cantar, ponto, fazer nada, só isso, igual ela fala, ela fica sozinha ali e tal, mas ela falou, ó, vamos conhecer Dona Tita, então vamos quero levar no terreiro. E aí o povo da prefeitura ficou meio preocupado, né, viajar com a senhora de 100 anos e tal. Então resolvemos levar na Dona Belinha primeiro, que aí era encontro, 2 mulheres, né. Para quem não conhece a Rainha Belinha, ela é Rainha Conga, né, do estado de Minas Gerais, ali no Concórdio, que é a grande África ali de Belo Horizonte, né. E aí elas bateram esse papo, conversaram, ela já deu um drible na câmera ali, né, que ela chegou e do nada deitou. Dona Tita, vocês veem Dona Tita, se cismar, ela dá uma cambalhota aqui, ela de fato, ela dá cambalhota e faz, eu faço isso na infância, sabe? Só que ela esquece da idade, deixa todo mundo doido. Deitou lá, teve a conversa com ela e fomos pro hotel. Né, foi uma coisa bem rápida. Gravou, mas não pensando no filme. As cenas do terreiro, nenhuma foi pensada para o filme. Até porque Itabira é uma região muito complicada com a questão de preconceitos, racismo. Agora está mudando, começando a mudar com essa nova gestão. Não estou querendo fazer por isso, mas de fato está começando a mudar. E aí, nesse primeiro dia, Dona Tita no hotel dormiu e ficou cantando. E a gente preocupado, porque ela estava dormindo e cantando ponto alto. E aí quando ela acordou com a infância, com toda a memória dela, de infância, parece que despertou ela no terreiro. E aí fomos no Pai Ricardo, foi lindo assim lá no terreiro do Pai Ricardo, também na casa do Pai Jacob. Inclusive aquela imagem, quando ele entrega a santa, né, falar coisas do filme que não era do filme, mas que eu acho legal isso. Porque aquela cena, quando ele entrega ela à santa, já tinha acabado as gravações, né? O pessoal estava arrumando os equipamentos, era uma cena ali que não era do filme. E aí quando a gente viu a cena, os meninos correram com a câmera lá e pegaram, e foi uma cena, para mim, uma das mais bonitas do filme, né? Foi. Enfim, eu dei essa enrolada só para poder respirar e responder aqui para fora. Eu, de fato, eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de ir num quilombo, porque só a gente sabe o que a gente vive, o que a gente viveu, né? E é impressionante isso quando você fala da questão das mulheres, né? Eu vejo minha mãe, eu nunca tive pai, e aí eu chego nos quilombos, é a mesma coisa, né? Sempre são as mulheres que estão ali na frente, e de fato, não estou querendo ganhar biscoito nem nada, mas todos os quilombos que eu vou, os homens têm as mesmas atitudes, assim, sabe? É impressionante, fica por trás, mas querendo ser o líder, sabe? E eu reparo isso muito, assim. Lá em casa não é diferente, né? Lá as mulheres fazem tudo, sempre fizeram tudo, mas é a gente que quer estar com a voz, sempre com a voz mais alta, sempre estar na frente. E essas caminhadas, eu vou aprendendo muito, né? A gente tem muito que construir, e desconstruir, construir e ir montando, né? Mas é impressionante essas conexões que os quilombos têm. E para mim é mais uma escola mesmo, sabe? Porque a forma que eu trato minha mãe de uns tempos para cá,
né? Porque nós lá em casa a gente é muito frio, né? Assim, de abraçar, às vezes de elogiar, né? A gente elogia o outro falando mal, mas a gente que é de dentro, a gente sabe que o outro está falando bem. Só que isso é ruim, porque isso sabota a gente, né? E aí a gente vai aprendendo isso, e vai vendo em outros quilombos, né? E, pô, é a mesma coisa, né? O cara tá ali zoando a esposa dele, mas a gente que é de dentro, a gente entende o sotaque e sabe que no fundo ele está falando bem, mas o orgulho, né, principalmente dos homens de dentro do quilombo. Enfim, e Dona Tita foi um presente, é um filme que está sendo um presente. E de muita resistência, né? Porque ela é tudo isso, para mim, assim, é muito forte. Cada vez que eu vejo o filme, eu me emociono, sabe? Em vários momentos. Principalmente na estreia do filme, que para mim foi muito forte, né? Pra vocês terem uma noção de Itabira, a estreia desse filme lá na cidade foi num grande festival que tem na cidade, no FLI, e eu fui praticamente proibido de ter fala, né? Fui boicotado pela equipe do festival, de tão preconceituosa assim que é, e eu acho que isso tem que ser falado mesmo, sabe? Então, na estreia desse filme eu fui proibido de estar. Mas Dona Tita foi bem bonito. E domingo que vem ele vai passar no Festival de Tiradentes. Passou no festival, então todo mundo convidado também. E é isso. Eu acho que quero te ouvir. Não, Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Dani. Pergunta, não sei se é uma pergunta. Processo, que, né, você quebrou um silêncio de 70 anos. Você quebrou uma farsa de 70 anos. Que, assim, eu queria saber se você tem noção do que isso foi importante para Dona Tita e o quão você agora é importante para Dona Tita. E esse mimo que ela fala, tipo assim, a maior, tipo 80% desse mimo foi você quem deu para ela, devolvendo ela na casa dela, que foi no terreiro. E assim, dela poder falar da religião dela, do sentimento que ela tem pelos orixás, né? Poder falar assim da religião que nos rege, que nos dá força, né? Que abre os nossos caminhos, né? Que abriu os seus caminhos para você estar aqui hoje. Então assim, é uma coisa que eu gostaria que você passasse a refletir, e eu gostaria que você respondesse se você tem noção disso, assim, né? Que você foi uma pessoa que fez essa quebra de silêncio, que abriu uma porta de uma pessoa de 100 anos, uma porta de 70 anos, sabe? E, tipo, ir pra Itabira também, a revolução que você fez, porque uma vez que ela vira e fala, né, do preconceito da cidade, ela fala de ter sido silenciada, não só pelo namorado, mas também pela cidade. E declara o sonho dela, né, de poder ir para a mata e cantar. Ela tá cultuando hoje a religião dela livremente. Então, assim, você quebrou esse bloqueio de 70 anos. Então, assim, você já parou para pensar nisso? E como que você sente sabendo que você foi o realizador disso, assim, que você deu para a Tita, para Dona Tita, mais 100 anos de vida, assim, de vida espiritual, né? Que ela acredita que alguém, a partir desse filme, né, que as pessoas, né, tá chegando em vários corações, essas pessoas vão entender que não precisa de ter medo, porque as entidades, os orixás estão aqui para cuidar da gente, para proteger, e é por isso que ela tá com 100 anos hoje, se sentindo como se tivesse 5 anos, cantando os pontos dela. Então, assim, você tem noção dessa dimensão na vida da Dona Tita? Assim, a noção em si, assim, eu não sei não, mas teimosia teve muito, porque o próprio Quilombo não queria que eu colocasse muita coisa no filme voltada às religiões de matriz africana, né? Muitos lá já são evangélicos e eles têm uma igreja católica lá, eles até temaram muito que eu filmasse a igreja católica, e aí eu usei a palavra não seria essa, né? Mas eu não estou sabendo outra, né? Mas eu usei o privilégio de ser quilombola também
eu estou falando de palavra porque eu acho que preto e quilombola não tem privilégio. Mas o privilégio de ser quilombola e bater de frente, sabe? E aí foi eu acho que um dos poucos momentos que eu falei assim, não, o filme, eu sou diretor, o filme é meu. Foi o único momento que eu fiz isso e falei, não, esse filme é para Dona Tita. Esse filme não é para Quilombo, não é para Itabira, é para Dona Tita. Então, o que ela mais gosta, o que ela mais batia no martelo era sobre a Umbanda, né? Ela é feita no candomblé também, mas ela tem muito amor pela Umbanda. Então eu falei assim, ó, então Dona Tita é Umbanda, sabe? Não tem aqui que registrar a igreja católica, não tem que fazer igual o pessoal queria, que não colocasse muito sobre a questão dessa religião de matriz africana. Eu acho que assim, dá para entender também, por medo talvez, sabe, dos outros ficar com receio de ir no próprio quilombo, de apoiar o quilombo, né, de achar que é isso, mas foi teimosia mesmo na edição, né? E sem muita pressa, porque foi eu estava contando, né, foi um filme editado com 2 dias, né? Então eu tive 1 mês para poder executar o filme e entregar ele. Então fizemos a captação em 2 dias, falei, não, a narrativa vai ser essa. Não tinha roteiro, mas tinha 5 horas de gravação. Então vão lá e vai ser só sobre Umbanda, sobre o sonho de Dona... o sonho de Dona Tita é que alguém vai lá e toca tambor para ela. Nós temos que fazer um candão para Dona Tita. Me chama. Chamar o Tizumba. É um sonho que... Vai ser um candão mais pesado. Eu até achei que ia ser mais rápido, ia ser fácil de realizar, né? Eu conversei com o pai Ricardo e tal, mas o pai Ricardo é uma pessoa muito ocupada, né? Para quem conhece ele. Mas o sonho de Dona Tita é isso. E me dá muita sensação que ela só está esperando esse momento de vestir essa roupa dela branca que está lá com as fitas. Ela fala disso, né? Que as fitas estão lá, que a saia branca Ela está esperando esse momento. Talvez seja o último desejo dela, né? Eu acho que não, Dona Tita tem muita vida pela frente. Mas assim, Dani, só te corrigindo, você não usou, não foi privilégio, foi a sua ancestralidade. Pertencimento. E na verdade não foi teimosia, foi força. Então eu acho que é só mudar essas palavras. Eu sei assim, tipo, você revolucionou não só a vida de Dona Tita, mas eu acho também que Itabira, né, que as pessoas elas vão passar a ter um outro olhar sobre nós, povo preto, sobre a Dona Tita, que a Dona Tita ela não é uma figura porque está completando ou completou 100 anos, mas sim porque é uma espiritualidade ambulante, né? Ela tem tudo isso nela, assim, né? Então a Dona Tita é uma pessoa a quem, portanto, que prestando atenção no filme, ela conseguiu deixar pai Ricardo desconcertado, parecendo um menino que nunca tinha pisado num terreiro em vários momentos, com todo o respeito que eu tenho a ele. Mas assim, estar diante de uma pessoa como Dona Tita, para pai Ricardo, foi a coisa mais difícil que ele fez na vida. Nem estar de frente para Dona Maria, que era a mãe dele, não foi tão difícil quanto aquele momento com Dona Tita. Então é só isso que eu queria te dizer, que você teve tudo isso, assim, né? Força, ancestralidade presente e não teve medo, né? Porque a gente camufla, né? Que nós somos de religião de matriz africana, com medo da opressão, que os brancos sempre nos oprimiram. A Dona Tita teve que viver dentro da caverna dela, né? Com os orixás, com medo da opressão. E hoje essa caverna se iluminou. Então eu acho que é isso, Dani. Os seus pés mostraram para Dona Tita uma trilha com muitas flores, sabe? E levou ela para o Caboclo da Mata em segurança. Então carrega esse conselho, que é força, assim. Minhas perguntas acabaram, senão eu volto a chorar. Eu queria entender aqui um pouco, assim, tipo, ouvindo rádio, cinema de quilombo, não, eu vou. Mas eu queria entender, o diretor, você é curadora, é isso? O primeiro filme é dela. Ela é diretora você também. É do Baobá. É porque agora nós vamos passar para ela. Mas eu tinha uma pergunta antes. Tá. Não pode falar. Não, só para entender se Eu só queria mudar de só para entender onde eu tô, né? A Flor, ela é do Açude, é mediadora do debate, ela é diretora, então, do
Baobá e ele da Dona Tita lá. Isso, exatamente. Entendi, o curador, quem escolheu os filmes. Pergunta aí pro Carlos. Tem uma equipe de curadoria e eu sou da equipe de produção, da coordenação. Tá, então faz aí sua pergunta. Não, eu não sei nem como elaborar isso daí, mas eu fiquei te ouvindo, assim, eu estava pensando muito ontem no debate que alguém falou, eu não lembro quem, me ajuda aí, Flor, sobre linguagem cinematográfica e que a gente ainda está caminhando muito, porque a gente não tem os acessos e tal. Mas o que eu queria, porque o que me deixou muito emocionada, assim, te ouvindo, fiquei mais ainda, é a facilidade que você conseguiu acessar um lugar dela que nenhuma pessoa sem sensibilidade para isso conseguiria. Porque você levá-la num terreiro, que é um dispositivo, né? O que você vai fazer para encontrar o filme, né? É isso, você levou ela para um terreiro. E eu queria saber mais, assim, não sei nem como formular essa pergunta, mas eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que só uma pessoa preta sabia fazer um negócio desse, sabe? E aí é por isso que a gente consegue atingir umas camadas tão profundas com tanta simplicidade. E ser simples é muito difícil. É muito difícil. Então eu queria só ouvir mais, assim. Eu entendi. Às vezes, vou citar lá em casa para responder essa pergunta. o Cardez ali, da produção, ele sempre me chama, né, para... Ele me iniciou com câmera, né, ele foi a primeira pessoa que pôs uma câmera na minha mão, eu gosto sempre de lembrar isso. Eu lá com 16, 17 anos, em cima do caminhão, voltando da festa de jubileu de Conceição do Mato Dentro. Naquela época a gente podia andar em cima de caminhão, né? Eu tenho 40 anos. E aí ele me deu uma câmera e eu achei aquilo incrível, sabe? Porque ele pôs uma câmera na minha mão e me deixou à vontade. E eu fiquei impressionado com a confiança, né? De deixar um equipamento na minha mão, que eu não tinha noção. Enfim. E aí, até hoje, ele sempre me chama para ir a algum quilombo da oficina, né? E aí, uma vez, ele me levou, ele me contratou, foi incrível isso. Ele me contratou para dar oficina de fotografia no meu quilombo. Era na mão dos meninos. Fiz a mesma coisa. Quando eu fui ver o material, eu falei assim, não faz sentido. Tipo, enquadramento, luz. E aí eu parei para pensar, falei, olha para você ver. A gente entra em curso, faz não sei o que para aprender isso. E aí eu fiquei imaginando, né, nós já fomos em outro quilombo, né, e quando os meninos pegam as câmeras, né, os jovens, o pessoal pega a câmera na mão. Ontem eu fiquei, tipo assim, eu fiquei perdido, né, depois eu descobri lá, mas eu fiquei perdido, o filme das meninas que passaram ontem, da Comadre, né, que eu achei que era um filme feito com 3 câmeras, depois eu descobri que não foi, que nem era câmera, né, falei, não faço, velho. E aí eu fiquei pensando, tanto que vivência, né, a nossa vivência, né, é o que a gente tem. Então, a gente cresce com cores, as cores dentro de quilombo, né, são cores vivas, né, exatamente. Mais quentes. O olhar, quando você vê uma pessoa sentada num banco, se estiver sozinha ou com mais gente, a formação que as pessoas estão sentadas, né, para quem é da área do cinema, de comunicação, né, às vezes tem esse olhar mais técnico, né, porque eu acho que eu sou muito assim, eu vejo vocês sentados aqui, eu já fico imaginando enquadramento, imaginando composição, e aí dentro de quilombo, né, tanto quilombo rural quanto quilombos urbanos, né, que vocês chamam de periferia, das favelas, a composição das coisas é muito cinematográfica, sabe? Então quando a gente pega, quando os meninos pegam, as crianças pegam, né, tem um filme que Cardez que Joaquim Filho de Flor com os outros meninos fizeram recentemente, você não estava lá, né, foi numa oficina, os meninos filmaram, sabe, posição, tudo, o jeito que eles quiserem enquadrar, eles indo buscar manga, no pé de manga, os detalhes de filmar pé caminhando, eu fico imaginando, onde que esses meninos viram isso? Sabe? O pé está caminhando, eles estão lá filmando o pé.
caminhando e depois abre o quadro, pega a pessoa. E aí eu, tipo, a gente aprende, né? Muito assim. E aí eu acho que Dona Tita foi isso, a conexão. Porque é uma mulher, mãe solteira. Eu já tinha escutado a história dela, né? Que nunca tinha casado, viveu no porão, né? Os momentos de tela escura no filme é proposital, né? Porque é áudio ali que eu estava gravando numa conversa que eu estava com ela. Então eu usei trechos de áudio, que são trechos fortes, né? Ela dormiu no porão, aqui em Belo Horizonte quando veio para cá, enfim, várias coisas. Então eu imagino muito minha mãe, né? Porque eu lembro direitinho, minha mãe trabalhou muitos anos em casa de família, numa casa de uma família, coincidência ou não, a mesma família que pertence, que escravizou a nossa família. E eu era criado como se fosse o filho da casa, só que depois que eu fui entender, né, várias coisas, né? Porque eu aprendi a fazer massagem no pé da patroa da minha mãe, eu fazia massagem, e depois você vai ver a história, né, que essas coisas você vai aprendendo ali, né? Eu era criado mudo praticamente, eu servia chá, não sei o que, mas era considerado filho da casa. E aí depois de velho que você vai, né, que você vai tendo os letramentos, você vai entendendo. Então eu vejo muito na história da minha mãe, a história da Dona Tita também, sabe? E fora minha mãe, Dona Tita, no quilômetro do Açude tem várias Dona Titas, né? De nova a mais velhas, tem várias Dona Tita. Então eu acho que é conexão mesmo, sabe? Eu fico muito pensando assim, o que eu queria fazer com minha mãe? O que eu queria... Só que dentro de casa é mais difícil. E também, na verdade, eu acho que ele conseguiu atingir esse ponto todo justamente por isso, né? Porque a gente é criado no simples, então é por isso que você já tem esse olhar perfeito para as coisas, que as pessoas iriam buscar um floreio e talvez iria chegar e quebrar esse clima da Dona Tita, né? Assim, um momento que ela, lá, por exemplo, quando ela chegou na Dona Belinha e deitou no chão, talvez se fosse uma pessoa que não fosse de dentro de um quilombo, ele ia virar para ela e falar, Dona Tita, repete de novo. Aí ela já ia voltar, não ia voltar no simples, não ia voltar, né, ela ia já voltar quadrada, igual certos enquadramentos que a gente vê, que hoje eu estava até comentando com o Danilo, assim, né? Tem certos filmes, assim, que eu vou assistir que eu não gosto de certas cenas, porque eu me vejo fazendo aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que é isso que acontece com as crianças do quilombo, que é isso que o Danilo não perdeu também, que é esse lado sensível de ser preto, não só de ser quilombola, mas de ser preto, de passar por tudo que nós passamos, que assim, Danilo para estar em Itabira, com uma câmera na mão, todos os dias assim, para levantar e filmar, eu tô falando por ele, porque eu acho que é um sentimento comum. Primeiro ele tem que pensar que ele é preto, aí ele pensa que ele é preto 10 vezes. Isso aí ele tá levantando da cama. Aí ele tá tomando café da manhã, o café tá ficando indigesto, porque ele tá pensando, nossa, eu sou preto, hoje eu vou ter que sair com essa câmera na mão para trabalhar numa cidade de Itabira. Não, mas eu vou, porque eu tô aqui para fazer isso. Então, assim, já é um complicador. Então, se ele não deixa o que tá aqui dentro dele, que é a mesma coisa que estava há 70 anos guardado dentro da Dona Tita, sair para fora, ele nunca vai conseguir alcançar o objetivo e o sonho dele. Então, eu acho que é isso, assim. Porque é o simples que move o nosso coração, né? Eu não sou diretora, não, mas eu tô respondendo. Não, mas é isso. É isso. Eu acho que não pode romantizar, né? Então é isso, assim. Você traz a dor, você traz seu dia a dia. E aí essa dor, esse dia a dia, você tem que pensar todos os dias para levantar da cama, igual eu, por exemplo. Para chegar aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou encarar as pessoas? Né? Porque querendo ou não, gente, eu tenho mania de falar, né? Que o negócio não tinha que ser racismo, né? Porque não é questão de raça. O Brasil é negro, é questão de pigmentação. Então, assim, eu todos os dias eu saio de casa e eu penso na pigmentação da minha pele. Todos os dias eu acordo na Serra do Cipó, que é tipo uma Itabira. As pessoas, eles são racistas, eles têm intolerância religiosa. Então, assim, quando eu tô com a minha guia no pescoço, tipo, eu levanto e falo, não, eu vou pôr, porque eu sou pertencente dela e ela faz parte de mim.
Então, assim, se a gente não busca isso dentro da gente, Dali não ia conseguir arrancar lágrimas dos meus olhos. Porque, igual eu falei, tem muito tempo que eu não choro. Porque eu tô lá cuidando dos meus, e agora quando eu vejo o meu brilhando, que pra mim, assim, foi a coisa mais linda que eu vi nesses últimos tempos da minha vida, sabe? Então é isso. Quero ver a diretora. Então, e agora, aí essa aqui também veio muito acabar comigo, porque eu acho assim que, primeiro, eu queria saber a sua ligação, né, com o Quilombo. E segundo, tipo assim, que essa história, né, mãe e filha, é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Tipo, eu viajo pra Belo Horizonte, eu quero saber, tipo, é como se eu estivesse morando no Japão, né? Nossa Senhora, eu tô aqui há 2 horas de mamãe, eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, essa ligação mãe e filha, eu acho que é uma conexão muito bonita, assim. Então, eu queria saber, primeiro, a sua relação com o Quilombo e o que te inspirou a ter, né, todo esse desfecho desse filme em relação a uma filha que estava buscando o seu futuro, né, buscando uma profissão melhor, ouvindo tudo da mãe, né, que eu tive que voltar pro canavial, filha, porque é uma ficção, mas é uma realidade, né, então assim, como é que foi você misturar isso, né, a realidade com a ficção dentro de uma história que também é sua, né, então eu queria que você falasse um pouco. E qual cidade você teve de essa conexão da mãe e filha com as raízes, né? Tendo a mãe natureza, a árvore ali. Muito legal isso. Então, boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Que eu tô bem abalada. Tita mexeu comigo em todos os sentidos. Primeiro pela flexibilidade, que eu estou completamente humilhada. Não é? E depois pela memória, que eu trouxe até meu caderninho aqui para não falhar quando alguém fizer uma pergunta que não dá para confiar. Mas, vamos lá. Primeiro queria agradecer a Cardez e toda a produção. Agradecer vocês de terem vindo num dia tão quente, né? Com o carnaval, com o bloco. Tá aqui prestigiando a gente. Agradecer a Danilo por essa preciosidade. E estou muito feliz. Eu nasci em BH. Só que eu saí daqui muito pequena. E morei no Rio, saí daqui com 1 ano. Mas me nego a dizer que eu sou carioca. Morei no Rio, fui morar no interior, numa cidade chamada Macaé, que é do lado de Quissamã. Quissamã ela emancipou muito recentemente, acho que tem uns 20 anos de emancipação. E tinha esse quilombo da Machadinha, que é um quilombo muito peculiar, porque ali, acho que eu tentei trazer isso um pouco no filme, é um quilombo remanescente, em que a prefeitura, ali eram as terras do prefeito, é uma cidade que governa a capitania hereditária até hoje. Já teve uma troca recentemente, teve uma primeira prefeita preta, as coisas estão mudando, mas na época que eu filmei ainda estava nessa família que governava a cidade, e a família cedeu parte da terra pro... Não foi IFAM, peraí, falei que não sou dona Tita. Que foi pro INEPAC, que era o Instituto de Patrimônio Cultural do Estado. E aí, em 2003, a Fundação Palmares... e ali é tombado, então tem um pequeno problema de tombamento, porque as casas eram as senzalas. E ficou-se a Casa Grande, eles não tinham dinheiro para reformar a Casa Grande, o que é muito bom, que simbolicamente você vê que a Casa Grande está desmoronando, mas também tem uma contradição ali que a senzala está de pé. E as pessoas não podem mudar a casa. Então, se a família cresce, você não pode fazer nenhum puxadinho para trás, porque você não pode alterar um patrimônio material. E isso aí é muito perigoso também, sabe? Então, aquilo me intrigava. Eu tinha uma relação de muita proximidade com o quilombo. Eu tinha feito algumas oficinas com as crianças de audiovisual, mas eu não sou quilombola. E aí, só antes de entrar no filme, quando eu vim passar, eu passei o filme pela primeira vez em BH, na Mostra Malvas, foi em 2017 ou 2018. E tinha uma quilombola que veio, tinha um bocado de gente de vários quilombos próximos que vieram assistir. E eu tava cagando de medo, porque eu falei assim, meu Deus, é agora. Agora que eu vou ser desmascarado.
E aí foi lindo, porque foi uma troca tão, tão bonita e foi pra mim uma sensação de pertencimento, porque o meu desejo de filmar no Quilombo era muito de uma pesquisa que eu faço há muito tempo sobre identidade. Eu nasci no Renascença, a família da minha mãe toda preta, a família do meu pai toda branca. Eu tenho um irmão loiro. E a minha família tinha muito uma dificuldade, uma esquizofrenia racial muito grande. Então, a negação da negritude. Então, eu cresci querendo ser branca e achando que eu era um pouquinho branca. E aí, isso foi sempre um conflito de identidade para mim. E quando eu visitava o Quilombo, eu sentia uma força, porque identidade é território, né? E eu sou completamente territorializada. Eu nasci aqui, fui morar no Rio de Janeiro, não me sinto nem um pouco ligada com a cidade. Venho pra cá, morro de saudade, mas eu não sei andar em BH. E aí, o que me interessava era falar um pouco de mim, porque eu tô falando de mim ali. Que a gente sempre tá falando da gente, né? E falar sobre essa identidade, sobre o que eu achava que era importante, memória, identidade. E aí, quando eu vim passar o filme, que tinha um bocado de gente quilombola, eu tava com muito medo de falar, cara... Mas aí foi o contrário, eu me senti... E aí que eu entendi também, que é um pertencimento. Porque a gente, no final, tá tudo conectado, né? E aí, como é que era a pergunta que eu não anotei? Era da mãe e filha. Não, a pergunta foi se você, né, tinha alguma relação com esse quilombo. Não tinha. E o que te levou a isso mesmo, né? Porque eu acho que essa conexão, né? Mãe e filha, a filha saindo para buscar, né, um sonho, um estudo, uma profissão melhor. E, assim, esse lado, né, doloroso que é dela ouvir a mãe falando, olha, filha, eu voltei para trabalhar no canavial, me cortei toda, porque eu não estou acostumada. Então, e assim, achando bom, que uma resiliência, assim, de, tem que agradecer. Tem que agradecer. Então, assim, eu queria saber, né, o que foi que te fez a ter isso, assim, relacionada a mãe e filha, né? Porque é uma ficção dentro da realidade. Né? Porque as mães que mandam os filhos para a cidade, elas estão, sim, principalmente as mães quilombolas, as mães pretas, elas estão trabalhando na roça de milho, de cana, catando coco, fazendo sabão, para poder ajudar mesmo essa filha na grande cidade. Né? Então, eu queria saber assim, de onde que veio essa luz, esse olhar, se tem uma coisa relacionada com a sua vida. Não, o que eu acho que tem muito de mim era esse desejo do resgate da memória. Ele, quando ela fala que está esquecendo as coisas, acho que era eu que não tinha muito uma conexão nem com a territorialidade e nem com a negritude, que eu tive que inventar isso e ir resgatando. Mas é porque esse filme surgiu de uma forma muito, muito peculiar, assim. A gente ia filmar com a comunidade e a gente estava fazendo várias oficinas, por isso tem um bocado de imagem... que é um filme de arquivo, parece que não, mas tem um monte de material ali que eu não filmei. Tem material filmado por fotógrafo de oficina, e aí eu fui coletando, porque eu tinha escrito um roteiro muito com as crianças, a gente queria fazer um filme com as crianças da comunidade. Só que aí o edital demorou, o edital foi em 2015, o dinheiro só saiu 2015 não, foi 2013, o dinheiro só saiu em 2015. E eu tinha escrito isso em 2010. E aí, de 2010 para 2015, o Brasil era outro, completamente. A gente estava vivendo um golpe da Dilma. Estava no meio da votação do STF para titulação de terra quilombola, isso era num ano. Tinha muita coisa em jogo, tudo que a gente achava que estava saindo de uma espécie de utopia, porque eu realmente acreditei, que falei, agora vai. E aí a gente vê que não vai, e que vai andar muito para trás. Então o filme que eu queria fazer já não fazia mais sentido nenhum, sabe? Falei, não, eu acho que a gente tem que fazer um filme para olhar para todas essas questões, esse medo que a gente está para enfrentar. E aí, a Marília é uma atriz do Nós do Morro, do Rio de Janeiro, ela que foi fazer a mãe, e Heloísa estava fazendo novela da Globo, só que antes disso ela não estava fazendo novela, a gente foi fazer um teste, e como eu mudei o filme muito completamente, e tava nessa coisa da raiz, surgiu tudo muito rápido, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, muito parecido com o que você fez, eu falei, vamos no Quilombo, falei com a Marília, vamos lá no Quilombo, a gente dá uma olhada no lugar, porque a comunidade já não queria filmar mais, porque eu ia filmar as crianças, os adultos não queriam. Aí eles traz uma atriz, não é uma ficção, traz uma atriz. Aí eu levei Marília lá,
E Marília é quilombola do Vidigal. Então foi muito fácil também essa conexão. Não foi, apesar dela não conhecer ninguém. E aí a gente resolveu filmar uns testes, uns ensaios. E a gente filmou aqueles ensaios. Aí veio o golpe. E nisso, no golpe, o Temer destruiu o MINC. Eu fui pedir prorrogação, porque a Heloísa foi fazer a novela da Globo. E eu falei, eu preciso de prorrogação, me dá uns 6 meses. E eles falaram, não, você entrega o filme agora, você devolve o dinheiro. Aí eu falei, putz, e agora o que a gente faz? Aí a gente pegou uma folga da Heloísa, filmou ela no Rio. E eu fui tentando coletar vários materiais que as crianças filmaram na oficina, para poder montar um... Então aquele jongo, foi um professor que filmou, fui coletando, por isso que tem umas câmeras, é bem diferente, inclusive tem que é uma lente de olho de peixe, que foi uma criança que filmou. E aí você vai ver os créditos, tem um filme que tem 6 fotógrafos. E aí foi um pouco isso, então as cartas a gente teve que preencher com as cartas o que eu não tinha, porque no ensaio eu não gravei som, a gente foi gravar, foi só pensar em enquadramento. E aí eu falei, não, eu acho que o país que eu queria viver era um país governado por uma mulher preta, sabe? Então eu acho que essa troca de mãe e filha, de gerações diferentes, e como as gerações estão encarando, né? Porque é que ela fala, a filha nunca vai falar aquilo que a mãe fala, né? Ter aquela resiliência, ela vai chutar a porta. Não é... Com delicadeza, a mãe vai chutar a porta. Então queria um pouco lidar com isso, e eu acho que foi essa forma de pensar uma mátria, né? Não sei se respondi. Trabalhar sempre trabalho em comunidades, em quilombo, é sempre tirar leite de pedra. Nada que a gente programa, né? Porque a gente, falando com o olhar de fora, né? A gente sai para ir para alguma comunidade ou para algum quilombo, a gente sai com aquele fervor da vida de cidade ou do trabalho ali. Só que quando a gente chega no quilombo, o tempo é outro. Na verdade não é que o tempo é outro, né? O tempo é real. Ele corre correto. A gente aqui que fica acelerando, achando que acelera o tempo, né? Correr mais que o tempo. E aí quando a gente chega nas comunidades que a gente vê que o tempo, ele é o tempo, né? Você tem que mudar tudo. Aí muda o roteiro, aí tem que mudar. Aí a luz está indo embora, você quer ir na externa. E aí tá vindo uma nuvem, e aí você fica pensando assim, não, aquela nuvem vai salvar para gravar a cena, mas a pessoa tá no tempo, né? E não adianta, e não funciona se a gente quiser fazer algo programado, sabe? Eu acho que para trabalhar roteiro em quilombo, ele tem que ser algo flexível, sabe? Não dá para ser armado. É muita tecnologia ancestral que tem, sabe? Então não adianta a gente chegar com... Tem que estar atento, né? Para ver o que às vezes é muito melhor do que o que você está imaginando. É muito, sempre. No final sempre é. Esse filme, essa sua vivência, né, com o quilombo, com o Vidigal, você acha que ajudou você despertar isso, né, que estava dentro de você, do fato da cor da sua pele, de quem você é, das suas origens, né, você entender que essa questão da branquitude, da negação da sua família é uma coisa igual a dona Tida falou, né? Pecado. É um projeto, né? É um projeto de país. Você acha que essa vivência que você teve com o quilombo, depois filmar o quilombo, contar essa história, ajudou, assim, você falar, nossa, é isso mesmo, sabe? Como eu estava enganada ao meu respeito. Então, assim, agora eu tô pisando no chão, sabe? Eu acho que o meu caminhar agora, ele pode ser mais difícil, mas ele vai ser mais certeiro, sabe? Porque você é dona de si, né? Você sabe quem que você é. Não, total. E mais que isso, acho que o filme me deu uma sensação de pertencimento que eu não tinha. Porque quando eu fui filmar, eu já sabia que eu era preta, mas eu não tinha uma sensação de pertencer a nada. E era isso que visitar o quilombo, era isso que me deixava confortável, que era um lugar que eu jogava assim, cara, as pessoas são donas de si, são donas desse território. Então era isso que eu estava buscando. Então, na verdade, eu estava indo muito mais aprender do que qualquer coisa, sabe? Era um filme, pra mim, eu acho que era um processo meu de dizer, não, eu pertenço. Mesmo não nascendo aqui, eu sou, de alguma forma, desse território, sabe?
E alguém da sua família assistiu esse filme? Assistiu. Qual foi o comportamento deles? Então, a minha avó, ela faleceu ainda negando um pouco a identidade. Assim. Minha mãe, hoje, ela já se diz preta, eu acho que foi um pouco a partir de mim. Meu pai, acho que é uma doideira, que ele acha que eu tô perturbada com as coisas que estão acontecendo. Seu pai Meu pai é o branco, tá vendo? É. Mas eu acho que essa geração de agora, da minha idade, eu tô com 44, a geração das minhas primas que são bem mais jovens, filha, olha aqui meu cabelo branco, já não tem essa questão. Eu acho que isso foi uma questão da minha geração. A geração que vem depois já é muito mais segura de si e não se questiona nada, né? Na verdade, não é que elas é mais seguras de si, é porque nós já resolvemos, né? A gente já... Ela tá mais pronto pra Nós já ela. resolvemos, nós batemos a mão no peito e falamos, não, nós somos pretos, então assim, porque o período meu e de Danilo na escola, e as minhas irmãs, toda a vida a gente estudou com os bisnetos e senhor de engenho. Então assim, eu já fui trancada dentro da senzala, eu estudei na senzala, eu já fui trancada dentro da senzala. E no outro dia, eu chegava batendo no peito e falando, entendeu? Eu sou preta, sou descendente de escravizados, entendeu? Então, assim, isso, eu acho que a gente foi abrindo essa porta, né, para os sobrinhos e filhos que estão vindo. Então, assim, não é que para eles está tudo resolvido, é que nós já deixou o terreiro varrido, entendeu? Então, eles não precisam de tirar tanto lixo, assim. Tem o racismo, tem o preconceito, eles têm muita luta, todo dia tem uma criança, um adolescente, um jovem, que é morto, né, pela polícia porque é preto, mas assim, a gente já deu esse empurrão, né, então nós demos esse empurrão, ainda tem nós ainda na escolta, né, de âncora, então acho que a gente, essa força assim, serviu de um calço para eles, que é uma coisa que me deixa feliz, né, Não, saber pra mim que também. a gente conseguiu dar essa aliviada, né, assim, coisas que nós passamos, eles vão passar, mas não da forma tão agressiva como Exato. foi pra gente. Então, E gente, aí eu vivi... Não, pode falar o que você viveu. não, eu ia dizer que eu vivi isso aqui nessa sala, porque o filme passou nessa sala exatamente. E tinha esse confronto, porque tinham todas as minhas tias que vieram pra me prestigiar, mas que ficaram, nossa, que filme é esse? Como assim, Mariana? O que é isso? Tô entendendo nada. Tô entendendo nada. E tinha as minhas primas que já estavam, cara, que massa, sabe? Que legal. Então foi interessante ver a cara delas, assim, falando sobre isso, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que essas gerações que estão vindo são as primeiras gerações que estão lidando com a inexistência do mito da democracia racial. Né? Porque agora esse mito não sustenta mais. E aí quem tá nascendo, imagina nascer pós isso. Eu acho que seus O mito filhos, chorando. sabe? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, gente, agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, desculpe meu chororô. Nada, foi... Mas é que esses dois aqui, nossa, o Cardes nem perguntou se eu tinha feito exame de coração esses dias. O coração já tá velho. Podem fazer as perguntas. Queria saber dos bastidores, se você puder contar, achei interessante, né, a questão da Dona Tita. O que ela fez com os 7 flechas? Onde que ela Como é pôs que as foi? O que flechas? No aconteceu terreiro, depois? abriu o terreiro dela. Ela, o primeiro dia ela estava dormindo com ele dentro do quarto dela, né? Imaginei. Porque ela tem, no início do filme, a primeira cena do início do filme, aquela casinha lá, é na porta da casa dela, que é um altar que tem... Eu não consigo não falar, né? Mas é porque eu fico zoando Dona Tita, que eu falo que ela tem uma Anabelle na casa dela. Porque ela tem uma santa lá muito grande, que eles reformaram a santa e colocaram na cabeça de uma boneca com cabelo mesmo de gente. Eu fico falando que é Anabelle. Eu morro de medo do filme. Da boneca. Dessa santa. É uma santa. Mas aquele altar é dela? Aquele altar é da casa dela. Ela fez. Eu não sei quem construiu, mas nesse processo do filme, alguém foi lá e deu uma melhorada, uma reformada para ela, sabe? Então isso foi bom também. Limpou o quintal da casa dela. É por isso que ela tá mimada, né? Quando eu cheguei, o quintal dela tava mato puro e muito bloqueada, sabe?
que é Que baqueira? braquiária é Eu um... não sei explicar. Braquiária é um capim. Ah, não. É a carne de boi. Invasor que veio de fora, que as O pessoas capim de plantam boi. para poder sustentar o gado. Ah, tá. É uma praga, eu acho. É uma praga. E aí o quintal já tinha muita sujeira, assim. E aí o pessoal limpou, sabe? Pagaram gente para limpar lá para ela e tal. E aí tem esse altar dela que ela chama que é de gruta, né? Que é a gruta dela. Aí quando deu essa reformadinha na gruta, ela colocou o Oxóssi lá na frente. Ela comprou também, nessa vinda para Belo Horizonte, ela cismou com um pão de metro. Pão de sal que vendia numa loja no Mercado Central. E aí eu lembrava disso, que na rodoviária, quando a gente ia para Cipó, Era o bisnagão. era um pão de 1 metro. Era um pão de 1 quilo que chamava. Um pão de pão de sal, esse pão francês, né? E aí ela que queria ir no Mercado Central comprar esse pão. Aí nós fomos com ela no Mercado Central e foi muito engraçado, assim, não tem filmado, né? Mas ela entrou numa padaria que tem no Mercado Central, as minhas novinhas, ô minha filha, eu tô procurando um pão de metro que tinha aqui, não sei o quê. E a gente deixou ela, sabe? Ela se virar procurar o pão, sabe? Mas o povo novinho, e ela falando de trem, de mais de 70 anos atrás, né, no Mercado Central. Ela já entrou no Mercado Central, era outro, né? Mas foi muito engraçado assim procurar esse pão. Eu até tentei achar, na rodoviária não tem mais. Tem não? Tem não. E aí ela comprou, viu uma lojinha lá, comprou um preto e uma preta velha que ela encontrou. E aí ela tá tudo nesse altar dela. Ela sempre cuida lá. E ela é muito... Dona Tita vocês têm que conhecer Dona Tita. Dona Tita é demais. Ela pega facão, anda pro mato. Ela esquece que é nova, sabe? Tem muito material dela na viagem que ela anda com a bengala pendurada, sabe? Ela não põe a bengala no chão. É muito difícil ela pôr a bengala no chão. Tem que ficar lembrando ela, bengala, Dona Tita. Enfim. Mas aí tá esse altar lá, que é colecionando tudo. Boneca, tem tudo. E eu morro de medo de boneca. E na casa tem muita boneca. Você senta no sofá que é tanto de bonecas atrás assim. Enfim. E mora sozinho. Dentro do quilômetro, na casa sozinho, faz tudo. Ela teve filho? Ela não gosta de falar. Eu perguntei ela 2 vezes, meio que despistado. Ela... Mas apareceu ela no filme com uma menina. Não, aquilo é uma neta sem ser neta. Ah, entendi. Né? Porque tem uma outra liderança lá, que é a Dona Rosinha, que a Dona Tita criou a Dona Rosinha. Eu não lembro quantos anos que a Dona Rosinha tem, mas é mais velha também. Mas a Dona Tita criou. Então, o filho da Dona Rosinha tem um filho, e aí a Dona Tita tem aquela filha, né, que ela trata como bisneta. Mas na história dela fala que ela teve um filho, e aí esse filho, quando veio para Belo Horizonte, estava mexendo muito com drogas e tal, e é por isso que ela voltou para Itabira de novo. Enfim, mas ela não gosta de falar sobre... e aí, como quilombola, eu não quis muito ficar... Né? Talvez se eu fosse uma pessoa de fora, eu tinha insistido muito nessa... Tentar trazer o sensacionalismo, né? Coisa, mas não era questão minha e nem para ir para a tela, sério. Né? Se ela quisesse soltar, ela soltava em qualquer momento. É igual falar da Vale, né? Eu senti que ela tinha muita coisa para falar, mas ela falou o que ela quis falar sobre... Porque você imagina, né? A Vale nasceu em Itabira. Então, a história da mineração do Brasil, eu acho que não sei se... Não posso falar se é do mundo, né? Porque eu não conheço. Mas a história da mineração no Brasil nasceu em Itabira e Dona Tita viu isso nascer, né? Então é muita coisa ali, né? Vai saber o que ela passou na época, que o quilombo corre risco ali de barragem, sabe? Enfim, são várias questões em Itabira com quilombo. Mas eu já atravessei sua pergunta. Não sei se eu respondi. Eu sinto... muito obrigado por você fazer essa intermediação toda. A palavra que me traz aqui é de conexão. O filme de vocês, os 2 filmes me trouxeram para uma conexão. Um para a conexão da realidade. Você fala daquela questão da Dilma,
Gente, na hora que ela fala que eu tô voltando pra cortar cana, ela, na verdade, quando ela fala, ela quer força pra filha dela dar conta das canas do rio ali, né? É isso mesmo. É isso, a mãe querendo não deixar a menina, a filha, né, deixar a peteca cair. Mas é claro que não é bom. E aí você me mostra que isso ainda tá aqui. Você tá lá em 2015, 2014, etc, né? 2013, para. Mas tá ainda. E ainda. Então você me conecta a isso. E não dá para ficar calado. Não tem como ficar calado. E o terreiro foi varrido, mas toda hora tá sujando. Estão sujando o terreiro. Exato. Né? Em todos os sentidos. E a conexão que você me traz é a conexão de espiritualidade. Dona Tita é a emanação da espiritualidade. Ela é a espiritualidade viva. Quando ela fala, eu estou aqui pensando em um tanto de coisa e estou aqui conectada com a Umbanda, ela está conectada com a espiritualidade mais pura que existe. Porque ela é pureza nesse sentido de conexão que vai direto. Tá? E não eu falo a palavra pureza no sentido do que leva para aquilo que tem que ser, que é o simples. Que é o que você está falando da questão, eu percebo que você falou, não ter as tralhas cinematográficas, mas ter aquilo que o quilombo que é ser natural, que é o tempo real. Então, essas reflexões vocês dois me trouxeram e eu saio daqui fortalecido, eu saio daqui desconstruído e querendo desconstruir mais ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, e uma coisa, eu, assim, não acho que você deu para Dona Tita aquilo que ela perdeu em 70 anos. Você devolveu aquilo que já era dela. É diferente. Sim. Acho que nem devolvi, não. Eu acho que só virei a chave ali, né? Abriu a Despertou porta. Abriu ali. aquela porta que tinha sido Abriu a trancada. porta. Mas acaba que, de certa forma, foi uma devolução. Porque é igual aquele negócio assim, quando você chega em um lugar que a pessoa... Porque a Dona Tita, ela tem na cabeça dela. Ela tem tudo dentro dela, né? Mas ela queria aquele momento palpável, né? Ela estava vivendo ali em Itabira e ela não sabia que um dia ela poderia pisar no terreiro e que tinha pessoas como a Dona Isabel, como o Pai Ricardo, você, que pudesse abrir essa porta e falar, não, nós estamos aqui, sabe, em um terreiro, em uma construção, nós estamos aqui com nossos orixás, estamos aqui para a senhora. Então, eu acho que foi também o abrir a porta, mas a devolução dela voltar, né? Devolveu o que é dela por direito, né? Toda a propriedade. Então, eu acho que é uma devolução, sim. Aí teve uma coisa também legal, né? Teve o lançamento do filme oficial no Flea. Para mim foi um desastre, assim, mas enfim. Mas teve o pré-estreia do filme, né? O pré-estreia do filme foi foda, porque foi no cinema de Itabira e foi só para os quilombolas. Sala lotada, teve... Como é que chama esse trem? Salgadinho. Coquetel. Isso. Só que foi chique, sabe? Que foi uma das exigências também que eu tive também. Que quando às vezes as pessoas fazem coisas com quilombola, com a vida quilombola, é suco e pão com salame. Ou tropeiro. Ou tropeiro. Uma raiva de tropeiro. Sabe? Exatamente. Canapé, né? Champanhe, canapé. Tipo assim, quando eu trabalho com o branco, quando o branco vai inaugurar alguma coisa, tem a taça, tem a não sei o quê. Então é isso. Teve, eu não sei, eu sempre esqueço os nomes, mas teve o banner dela na porta, grandão, lá com a foto dela. Então todo mundo tirando foto com ela. E vários quilombolas que nunca tinham pisado no cinema. Chorando. E aí teve uma coisa que é muito doido, tanto que a gente está bombardeado dessa desconstrução. Parece que tem um trem de preconceito dentro da gente tão forte, né, pra gente alimentar o preconceito, que no final do filme eu fui todo. Tipo assim, parece que eu recebi vários golpes. Porque teve uma fila de pessoas falando ponto a ponto. Tipo assim, vou explicar.
quando a gente faz documentário assim, todas as vezes que a gente vai passar em alguma comunidade, algum quilombo, é um desafio. Não sei se você tem isso, porque o povo é culturalmente acostumado com o filme Hollywood. Então você fica imaginando, ó, o filme está sendo filmado assim, enfim, a pessoa fica esperando efeitos especiais, né, principalmente na edição. Explosões. Sangue. E aí, que tanto de gente, muitas pessoas mais velhas, pessoas que mal saíam do quilombo, pessoas com pouco acesso a outras informações além de Rede Globo, SBT e tal. E aí eu fiquei preocupado, o povo vai gostar ou não sei o quê. E eu chamo isso de preconceito, né? Essa preocupação de preconceito, né? O povo não vai conseguir captar. Né? E ainda mais que o filme da Dona Tita é um filme um pouco mais maçante, porque ele é mais documental ali, falas, né? E aí as pessoas fizeram fila para sair do cinema, né? E eu em pé assim, e aí um por um passando e falando detalhes do filme. Ou seja, as pessoas prestaram de fato atenção e ouviram a Dona Tita. Inclusive evangélicos do quilombo, sabe? É mesmo? Que era a preocupação do quilombo, né? Cuidado, não põe coisa muito... Ó, Dani, na hora que você for editar, não coloca muito trem da religião lá não sei o quê. E as pessoas saíram assim. Maravilhadas. Como se não conhecesse Dona Tita. Liberta da alienação. É porque, na verdade, não conhecia Da mesmo. comunidade com ela. Então, ela tem ele está perguntando sobre os evangélicos Com ela. né? Relação. O povo entende a Dona Tita. Respeita. Como a figura ali mais velha, né? Quilombo tem muito disso, que às vezes eu acho que é um problema, que às vezes eu trago como um problema, né? Às vezes a gente novo quer resolver situações em quilombo, só que a gente é tão acostumada, tipo assim, se o mais velho falar não, a gente não faz. Sabe? Mesmo que a gente sabe que vai ser bom pro quilombo, se o mais velho ele falou que não é para fazer, a gente dá uma recuada, sabe? A gente tenta temar ali, mas não tem, a gente sente que a gente não tem força. Não adianta colar com outro jovem ali que está querendo a mesma ideia, que está entendendo, a gente acha que a gente perdeu, sabe? E aí muitas das vezes a gente deixa de acontecer. E lá no quilombo o povo não entende Dona Tita, que é a mais velha, que não sei o que e tal. E aí ela entende o povo também, sabe? Tipo assim, ela não invade, ela sabe que ela sabe que a maioria é evangélica, então ela não vai incomodar, sabe? Isso é muito, eu acho muito doido, porque os evangélicos cantam. Porque seria legal, uma tolerância, assim, eu acho. Passa por uma tolerância. Mas eu acho que a verdade é o tempo que você falou do quilombo, que é um tempo, e o tempo cá fora é outro, né? Igual lá no assunto. Quando eu vou lá em cima na vila, é como se eu tivesse feito uma viagem. Sim. Na verdade, não é que o mais velho ele diz não. Ele diz não dizendo sim, mas você esperar o momento certo. É igual, por exemplo, e a Dona Tita, ela só é sossegada com os evangélicos, porque ela sabe que no fundo eles não são. Era isso que eu ia dizer. Entendeu? Então, no fundo eles não são. Então, assim, pra ela tá bom. O que nós temos que entender, que é a nova geração, é que os nossos griots, eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, assim, igual nós, tem Ramiro, que é um dos maiores candombeiros do açude. Sim. Ele é evangélico. Mas o candombe da casa dele nunca deixou de acontecer. Ele nunca deixou de ensinar para nós os candombe, que é os candombe que vai manter o candombe vivo pro resto da vida. E na noite do candombe, ele sempre escolhe um ou dois e fala assim, vai lá, canta essa música. Então assim, porque é o nosso momento certo de aprender as músicas, que ele, hoje em dia, preferiu usar essa camuflagem para falar, agora é o momento, Danilo, de você cantar aquela música que você queria cantar quando você tinha 13 anos, não tinha maturidade para falar tudo que está na letra dessa música. Então, isso, Danilo, você pode, acho que como eu toda a vida morei lá dentro do quilombo, e eu toda a vida, fui amiga dos mais velhos, andei com os mais velhos, cuido dos mais velhos, então é uma ciência que eu aprendi que eles têm.
Não é que estão dizendo não, aquele não duro que nós recebemos na rua. É que calma, você está muito apressado, sabe? Então, assim, o não deles é um sim. Então, você pode ter sido Dona Tita e sabe que nenhum deles é evangélico. Então isso é muito doido, mas de fato, as amigas dela, o pessoal evangélico, que é evangélico lá, quando ela fala no filme, né, antes alguém já foi em algum lugar, né, quando ela fala isso, que ela é cheia de frases, né, que ela solta ali. Quando ela fala isso, ela está referindo ao pessoal do Quilombo, né, porque de fato o Quilombo antigamente, antigamente não, lá é cheio de raizeiro, sabe? Os evangélicos lá são raizeiros. Exatamente. Então, eles não são. Poucos tomam remédio de farmácia, sabe? Mas tem um negócio. Tem esse negócio de É a falar tal que da evangelho. raiz, tem uma coisa que é a raiz. É a ancestralidade. Não, Não tem como você negar a sua ancestralidade. Uma hora ou outra ela te chama. Não tem como. Aí você pega lá os evangelhos de Itabira e pega nós lá com o Ramiro. Na hora que a ancestralidade chama, Na hora que aperta. eles conseguem converter o pastor. Entendeu? Do olho. Então é isso. E a prova disso é o final do filme. Exatamente. Que todos foram conversar com você Exatamente. e achando o máximo. Não, e eu estou fazendo um filme novo que é o legado das benzedeiras e benzedoras, né? Que é sobre as benzedeiras do Baixo e Médio Espinhaço. Começa ali em Jabuticatubas e vai até Diamantina, ali, né? Já tô da estreia, tá? E aí eu resolvi fazer um esquema diferente. Não fazer pré-produção. Eu falei, eu só mapeei os lugares que eu queria filmar. E aí eu não tinha o benzedor. Eu resolvi chegar no lugar, o que aparecesse eu ia filmar. Perguntar, conversar ali no lugar. O meu primeiro benzedor é evangélico. Dando spoiler no Agora filme. você pensa. E aí ele tem uma briga com o pastor. Que fala assim, pastor, a igreja me salvou, não bebo mais, não sei o quê. Venho aqui, já tem 8 anos que eu sou evangélico, mas eu aprendi com o senhor. O senhor faz as palavras, e as palavras me ajudam. E aí as minhas palavras ajudam o outro quando vai buscar benção. Então eu nunca vou deixar de falar as palavras. Então ele nunca vai ser evangélico de verdade. Então ele só tá ali, só na camuflagem. E é um filme, e esse filme também tem várias coisas também em conexão, assim, porque no final, no aniversário de 100 anos da Tita, que foi até na plantação do Baobá, Dona Tita me chamou no cantinho e me deu o livro de benzeção dela. No dia do aniversário dela. Eu acho que tem uma coisa da gente, assim, que é muito diferente de colonizador, que é a capacidade de confluir as coisas, sabe? Que eu acho que eu observo muito, eu acho que a Congada é muito isso. Que você fala assim, pô, é muito católico. Aí tem uma série de julgamentos, de como assim, sabe? Por que Mas não é que é muito católico, é que a gente consegue aprender com o outro e absorver com a diferença. Você não tem uma mãe negra? Sem deixar de ser quem você é. Seu pai era branco, não é? Que eu nem acho que é sincretismo, não. É uma forma eu de acho. resistência, É eu acho. sobrevivência. Também, mas É de eu acho. sobrevivência, mas é também o que a gente é. Porque, olha só, eu venho de um casamento interracial e tem muito sofrimento. E nem ser nem branco nem negro. Tem muito sofrimento. Eu quero que você falou, tem muito. Tem essa mulher que, poxa, eu sou preto, mas tem essa mulher e o que eu sou? Então, é porque a gente também é branco, entendeu? É ruim, mas é verdade. Assim, eu brigo com esse branco meu, você não sabe como, assim, que o meu branco é branco alemão. Mas ele é meu pai, entendeu? Assim, eu tenho um povo ruim aí no meu sangue. Mas assim, é o que a gente é também. Mas brasileiro, você falou isso, né? Eu acho que eu não tô brasileiro nem falando disso, assim, também mais pra trás mesmo. Eu tô falando um pouco da nossa capacidade de aprender com o outro e de não julgar e querer se impor. Porque o colonialismo é isso, a branquitude é isso. Eu sou a verdade e a única verdade, não é isso que é Jesus Cristo? E não tem outra verdade. Mas a gente não é assim, tá? Tanto que você cultua diferentes inquices, você cultua diferentes orixás. Porque a gente consegue aprender, não é à toa que o povo chegou aqui, o candomblé Angola é isso, chegou aqui, encontrou os povos originários e fez o quê? Juntou, cara. Porque nenhum nem outro julga e se impõe sobre o outro.
Quem faz isso é europeu, que é a desgraça do mundo que a gente vive. É isso que é a grande desgraça, Não tem sabe? perdão, né? Então, Tá se a desgraça, gente tá no consegue absorver que é isso, pô, a igreja me salvou. E se eu consigo entender esse Jesus que me salva, mas ao mesmo tempo eu não abandono minha garrafada, isso é de uma sabedoria, cara, que a branquitude não tem, porque se tivesse a gente estava num outro mundo. A gente não estava com problema de mudança climática, a gente não estava com tanta guerra, porque você respeita, você consegue respeitar o outro, você não tem que impor seu limite, sabe? Eu acho que isso resume na palavra amor, porque qualquer religião é isso, né? Tipo assim, a palavra do pastor, para ele foi como uma abertura de mente que, olha, o álcool tá te fazendo mal, tá fazendo mal pro seu corpo. E ele, ao mesmo tempo que ele entendeu aquilo, ele falou, não, né? É amor e humildade. Porque eu acho que primeiro você tem que ter humildade para ouvir, né? Eu, por exemplo, se alguém quiser me perguntar qual o preconceito que eu tenho, é dos evangélicos. Eu tenho também, mas eu fico Sabe assim, lutando. muito. E aí uma coisa que hoje em dia eu venho refletindo é que se eu não quero que eles tratem a minha religião com o sentimento que eu tenho da religião deles, eu tenho que baixar minha cabeça. Entendeu? Eu tenho que baixar minha cabeça. E tem que dar oportunidade de um deles conversarem comigo. E aí, por incrível que pareça, eu detesto que as pessoas conversem comigo no ônibus. E aí eu peguei o ônibus junto com um pastor, um dia. E foi um dia que eu tava maus, assim, tava vindo pra BH, tava maus. E, tipo assim, tava grávida da minha segunda filha. E a minha gravidez toda foi muito difícil, assim, tipo, eu corri risco de perder ela, né? Tipo, então, até o 6º mês eu tive que fazer muitos tratamentos. E aí eu entrei no ônibus, tinha um pastor no meu canto com uma sacola de manga. E aí eu com aquele barrigão e passando mal, aí eu olhei pra ele e falei, moço, não é nada contra o senhor, não, eu vou mudar de lugar porque eu tô passando muito mal e a manga tá bem cheirosa. Aí ele falou pra mim, não, eu vou mudar a manga de lugar. Você tá precisando de ouvir umas coisas. E esse pastor, esse dia, como do benzedor, ele salvou a minha vida. Porque ele me falou tanta coisa, coisas que tiraram do meu coração todo aquele peso, aquele medo de perder minha filha. E aí o final dele foi assim, o que você crê, o que você acredite, agarre a isso, porque vai dar vida para sua filha. Então assim, aí esse dia eu falei, tá vendo? A gente tem que baixar a cabeça e ter humildade e amor. Se você não tem isso, você não tem religião nenhuma. Porque qualquer religião, ela é regada de humildade e amor. Então, acho que um padre, ele tem que escutar um pai de santo, uma mãe de santo. A mãe de santo tem que escutar um pastor, entendeu? Tem que escutar um Buda, tem que escutar o que foi. É dali que tira o que o mundo falta. Eu tenho Henrique Vieira, meu pastor. E eu aprendi um negócio que quando o povo do radinho e do crachá entra no teatro, pode saber, né? Mas não sei. Não tá quantas horas, mas eu tenho horário mesmo. Pode fazer mais uma pergunta? Acho que vocês podem fazer mais uma pergunta. Na realidade. Primeiro é onde que, se tem um lugar onde a gente pode assistir aos 2 filmes, pois que eu não peguei muito onde é que eu poderia assistir. E uma coisa que eu fiquei sem entender do filme da Dona Tita, se tem algum terreiro em Itabira ou não. Tem morador de Itabira aí. Até tem, mas é muito escondido. Entendi. As pessoas não falam muito. Nossa, É mais evangélico, católico. Nossa, Itabira é terrível, né? Lá é bem mais fechado. tem um terreiro escondido ninguém achar. É uma cidade bem racista. Tem quantos habitantes lá? Itabira? Eu nunca tive a oportunidade. Tem o quê? Quantos habitantes? Você quer saber? Eu acho que é cento e pouco mil. 100 e poucos mil. É grande. É bem grande. Mas de fato, os melhores terreiros são os Eu acho que eles podem assistir os É aquela filmes. questão. Mas os não vou falar que eu não conheço direito, mas eu acho que lá
Enfim, tem que aprender também a não falar também. Tudo bem. Porque tem hora que eu falo demais, mas não falar da energia dos outros, né? Mas são lugares mais tilelê. Entendi. E filme eu vou ficar feliz se vocês forem Tiradentes domingo que vem. Domingo que vem não é amanhã não. 26. Dia 26. Vai passar no Festival Tiradentes, o Tita. Só que a gente tem que ter um show da Que Guilherme. horas Que horas que vai é? ser? Eu acho que é 19. É porque a gente tem um O Casca tá compromisso no aqui. YouTube já. YouTube? Ainda não, porque tá rodando. Tá, Mas, É mais recente, né? mas eu vou dar um spoiler, né? Que eu sou lento com esse trem também. Mas tem um outro filme que não é de Dona Tita, mas a história é tão profunda quanto, que é o Candomblé do Açude, que foi um filme feito na pandemia, que eu vou soltar agora nesse mês agora no YouTube. A gente segue vocês no Instagram? O açude, o pilão da açude a gente segue. O é mas Danilo eu- Candomblé, oficial. Tem 2 fake lá que não é meu. Não. Olha que chique. Não é nada. O cara tem que ser oficial. A pessoa gosta da cena até clonada, né? O meu é Mari Como é que é? Luísa com Z. Mari? Mari, M-A-R-I, Luísa com Z. Ele falou do próximo projeto dele, você tem um próximo projeto também? Você tá pra soltar alguma coisa assim? Eu tô... Agora eu fiz uma videoinstalação que eu tô tentando transformar num curta, porque a instalação é muito difícil de itinerar, né? Que você tem que montar, a gente constrói uma estrutura, são 3 filmes, tem cheiro. Então é meio... tem que ter dinheiro. Aí eu tô transformando num filme pra ver se circula mais. Porque não circulou muito aqui, circulou fora, e eu fiz o filme pra circular aqui. E aí, apesar de ter tido muita repercussão, fui pra Holanda, pro México, aqui ninguém viu, então eu tô bem frustrada. Mas estou montando esse curta e eu tô preparando para filmar, vou filmar um longa sobre Sueli Carneiro. Então tô aí querendo receber axé, porque eu vou precisar, porque é uma pedrada que eu me meti. E agora, né, vou ter que fazer. Ô, gente, eu vou falar mais uma coisa, desculpa. Você falou sobre essa questão do próximo filme de benzedeiros e benzedeiras. Eu acho interessante porque recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa falando justamente sobre isso, sobre aulas de benzimento. Aulas online de benzimento. E era tipo assim, ensinando, tipo, aprendendo com outras, repassando um conhecimento que está sendo perdido. Era justamente isso. E realmente é um conhecimento que, se você vê na área urbana, é um conhecimento, dependendo de onde você for, ele é perdido, assim. As benzedeiras já estão bem mais... perdendo, estão bem mais velhos e aí não conseguiram passar esse conhecimento adiante. É um assunto que dá pano pra manga. Uhum. Ainda mais comigo, né? Como eu sou quilombola, sei as orações, mas eu não posso dizer que eu sou benzedor, porque não adianta você saber, não adianta eu fazer um curso, inclusive, até dando spoiler, eu fiz um curso para me sacar como é que é. Né? Comentei com os benzedores sobre, né? Sobre essa questão desse curso, que no final de semana você já sai benzedor. Cresci com o Dom Geraldo me ensinou um tanto de trem e eu não sou benzedor, sabe? Embora no universo tilelê o povo me trata como assim, né? Mas eu não sou benzedor, sei as orações, mas eu não sou. Enfim, é complicado, porque é uma tradição que se perde, se perdendo real. Eu acho mais por falta de interesse das pessoas acreditar mais nas palavras. Inclusive, a Amanda está fazendo produção comigo, e nós pegamos benzedores que falam assim, eu benzo até com... Porque com qualquer coisa. Tipo, eu pego qualquer folha ali e mato e benzo. Sabe? Porque o que vale é a palavra e o que a pessoa se acredita ou não. É mais no outro do que eu que estou fazendo a palavra. Porque eu fiquei muito nessa questão também dos objetos, né? Que às vezes vai falar de a romantização das coisas, né? É arruda, tem que ser guiné, tem que ser não sei o quê, sabe?
E são só benzedores, assim, tem um benzedor novo só no filme, que foi Chia, né? Mas é só os outros todos são benzedores de 90 anos, 70 anos. E todos criticaram essa questão de ensinar, sabe? Embora todos no filme passaram várias orações, né? Sol na cabeça, benzer sangue, benzer não sei o que e tal. Teve um grande mestre nosso, seu Badu, acertei? Toda hora eu chamo seu Badu, seu Jair. Badu. Seu Badu foi o único que não quis ensinar reza, porque ele foi bem claro. Eu só vou ensinar a palavra com quem de fato vai fazer jus da palavra. Porque se eu ensinar as palavras aqui, vai passar na televisão e o povo vai sair falando palavra, a Deus dará. Só para completar, na verdade a benzeção, ela é uma troca de energia, né? Assim, não interessa o que eu vou estar com ele na mão, qual palavra que eu vou falar. É por isso que a benzedeira, ela, muitas das vezes, quando você benze alguém, você começa a ficar muito mal. Tem benzedeira que tem que deitar, descansar o corpo. Então, na verdade, não é que está se perdendo. É que eu acho que a pessoa que benze, que tem esse dom e tem essa sensibilidade, ela também é inteligente o suficiente para não competir com as pessoas que sentem a sua energia através do Instagram. Entendeu? Então, assim, a benzeção, ela é uma coisa muito interna. É igual, por exemplo, eu sou filha de benzedeira, sou sobrinha de benzedeira. E tinha uma senhora no Quilombo, que era a Rita Bem-vinda, ela só benzia comigo. E muitas das vezes, eu, criança de 10 anos, ela falava, não, que eu vim aqui para você me benzer. E aí eu começava a rir, assim, né? E ela, sempre que ela se benzia comigo, ela saía leve. Porque eu era criança. Aí um dia eu perguntei para ela, por que a senhora se benze comigo? Ela falou, porque você é filha de benzedeira, você tem espírito de benzedeira, e o que eu preciso é do sorriso que você traz para minha vida quando você me benze. Então, assim, aí isso é uma coisa que você nasce com ela. Você não vai... A pessoa, ela pode pegar as orações todas, tipo, seu Badu, mamãe, Tinjada, sabe? Pode pegar daqui até o Goiás, orações e falas, que se você não tiver o coração aberto para estar tirando da pessoa o que está pesando ela e dando para ela o que tem de precioso no seu coração, que é o amor, você pode rezar o livro de São Cipriano, que ela não vai sair bem dali. Então, assim, eu acho que a benzeção, ela vem muito disso, assim, sabe? Dessa entrega de quem está benzendo. Então, a benzeção é entrega. É daí que vem a cura. Eu queria fazer só um pedido. E quem quiser espalhar esse pedido. Eu sempre bato nessa tecla. Não romantiza a energia. Sabe? A romantização da energia está deixando o mundo desvaiado. Então, às vezes, as energias viram moda. Para quem acredita, é muito perigoso. Às vezes, você vai no indígena, aprende um canto. Indígena não gosta do homem branco, sabe? Isso é fato. E aí, às vezes, ele canta um canto ali, a pessoa não sabe o que significa direito aquele sotaque, porque sotaque é perigoso. Às vezes, a letra é bonita, candombe é assim. Você canta um candombe que eu estou falando bem de você, mas para quem entende, sabe que eu estou falando mal. Porque tem um sotaque ali, sabe? Então, sotaque é perigoso. E aí, eu aprendo um sotaque com alguém maravilhoso, achando que eu estou falando da mãe terra, não sei o que, blá, e sai repetindo isso. E isso eu estou disseminando energia ruim, sabe? Energia negativa, que às vezes a pessoa jogou em mim. E eu estou achando lindo, maravilhoso. Então é importante entender sotaque e não romantizar a energia. Sair, comprar um tambor e sair tocando no linguajar, desculpa, eu não sei falar os termos certos, mas no linguajar do indígena ou de não sei quem lá, e achando que eu estou cantando para a mãe terra, sabe? E benzimento é a mesma coisa. Vai procurar benzedeira, às vezes a pessoa me liga e fala assim, Danilo, estou querendo benzer, me indica alguém aí. Eu faço a pergunta, você quer benzer de quê? Aí a pessoa não sabe. Então por que está querendo benzer? Sabe? Porque existe benzimento para tudo. Então você vai chegar para a pessoa e pedir para a pessoa te benzer. Às vezes você está com um negócio, ela te benze de outro. Sabe? E aí começa a dar nó.
Então, romantizar a energia é um perigo, sabe? Não romantiza a energia para quem acredita, sabe? Porque isso, enfim... na verdade, é a economia dos gratiluz, entendeu? Os gratiluz é que está estragando o coreto todo aí. Porque eu acho que você tem que ter os pés firmes no chão. Tudo bem, é muito bom você ser agradecido, grato a tudo, mas não precisa de viver essa pessoa pegando borboleta no escuro e vagalume no dia. Porque a realidade é outra. A benzeção, por exemplo, ela tem o antes, que é quando você está muito mal, o durante, que é quando você está recebendo a bênção, né? Que é uma coisa que a pessoa está tirando do coração dela, te dando, e o depois, que é o que você vai fazer com o seu corpo para poder acolher aquela bênção toda. Então, assim, não adianta você chegar aqui, eu te benzer, e você cair no carnaval ali e chapar todo e falar, não, porque agora eu tô livre, leve, eu benzi, gente. As coisas não são assim. Que aí você vai estar atrapalhando os dois lados. Entendeu? Quem te doou o bem e quem você deixou o mal, entendeu? Então, que a pessoa, ela precisa também de pegar tudo aquilo que você deixou e transformar numa questão de amor dentro dela, para ela se preparar para o próximo que vem. Então é isso, eu acho que está na hora, porque a cidadã já mandou uma mensagem. Né? Eu queria agradecer ao Cardes mais uma vez, falar que foi injusto, nós vamos colocar na conta aí um elétrico. E agradecer também, né, aos dois, povo querido, lindo, e vocês que participaram e foram lindamente. Eu acho que vocês foram as pessoas, diz que na vida da gente tudo é merecimento, né? Eu acho que hoje esse filme, os dois que passaram, essa plateia aqui, ela compôs muito bem, então vocês fizeram parte do filme também. Muito obrigada. E bonito também dois jovens, eu vou falar, eu acho que vocês têm que ir embora de casa, né? Mas dois jovens, num ano de muita Ah, tem mais ali, tem mais. Não, e tem uma mini jovem. Uma jovem de 8 anos. De 8 não, 6, né? Só é grande. É porque você viu um festival de cinema independente, quilombola, num sábado, que tá tendo show de jonga de graça. Pois é. Sabe? Tipo assim, tá aí até esse horário. Acreditar no amanhã. Isso é muito legal, porque era pra vocês estar no TikTok, né? Vocês estão aí. Tô tentando sair desse vício, calma. É isso. E quero agradecer a casa também, né? Obrigado demais. É uma honra imensa a gente recebê-los aqui, é um prazer. Espero que voltem sempre, as portas estão abertas, traz depois os filmes pra gente assistir. E obrigada. Eu saio alimentada, grata, e eu só acho que a luta continua, assim. É só o inicinho, muito pouco ainda pra gente conquistar um respeito, sabe? Uma sabedoria, menos reatividade com o ser humano, eu acho que em primeiro lugar. E mais sabedoria, mais ciência mesmo. Eu preciso ter ciência dessa Dona Tita maravilhosa, que eu fico achando que todo mundo precisa ver mais, sabe? Para sensibilizar. Vai visitar assim, ela. no viés da sensibilidade, que eu acho que pega mesmo a pessoa para despertar. Opa, sabe? É um toquezinho que a Dona Tita dá assim, gente, eu tô indo embora, o que vocês vão fazer com isso tudo, né? E que não é fácil, assim, não é fácil.